Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. O título fala sobre a parábola acerca da providência. Começa assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que coisa, né? O cristianismo é radical. Você tem que renunciar tudo. Hoje a gente entende por que as pessoas começam bem, depois... Tem até uma parábola que Jesus ele conta da semente, que uma parte da semente cai no meio das pedras. Cai nas pedras. E aí diz assim, são aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. E aí morrem. O cristianismo, quando a Bíblia, você vê que Jesus, ele disse assim, você tem que aborrecer até a tua própria vida. Pai, mãe, esposa, filhos de filhos, e até a sua própria vida. Porque é aquilo que Paulo falava assim, agora não sou mais eu, agora é Cristo em mim. Ontem eu estava dando aula no instituto, a gente estava falando sobre religião, e é impossível uma pessoa entender o reino dos céus, ou tudo aquilo que diz respeito a Deus, se ele não nascer de novo. Não se coloca remendo de pano novo em vestido velho. Não tem como. Não adianta tentar consertar uma parte da nossa vida. Cristianismo é vida nova. Nascer de novo. Por isso que a pessoa, quando tem uma experiência com Deus, ela passa por dificuldade, por lutas, por necessidades, por aflições, por enfermidades, mas ela não recua. A Bíblia fala, no mundo teremos aflições, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, diz, eu venci o mundo, né? E a Bíblia diz que em Deus nós somos muito mais do que vencedores. Então, ele diz, se alguém não vier a mim não aborrecer, não pode ser meu discípulo. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo. Não, em nome de Jesus você não é assim. Você é uma nova criatura agora. Aquela natureza tua morreu. Jesus veio ressuscitar você. Você estava morto em delitos e pecados. Agora você é uma nova vida. Você tem que pensar agora como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tem que pensar. Nós somos diferentes. Porque a Bíblia diz assim, destruirei a inteligência dos inteligentes e aniquilarei a sabedoria dos sábios. Ou seja, não é pela capacidade humana, não é pelo intelecto, não é pela força dele, é por Deus. A todos quanto recebe a Jesus, é dado a ele o poder. É um poder de Deus, de serem feitos filhos de Deus, é um poder de Deus. Por isso que a Bíblia diz, nada do que foi feito se fez, tudo quem faz é Deus, até a nossa mudança. Então, e ele diz mais aqui, o versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Levar a cruz significa, se alguém naquela época colocasse uma cruz nas tuas costas, quem está assistindo dizia assim, esse cara já está morto, porque era condenado, só carregava a cruz quem era condenado. E a Bíblia diz, aquele que não levar a sua cruz, significa, eu estou morto, eu já estou morto para o mundo, vivo para Deus. Eu nasci de novo. Essa cruz representa... Porque tem gente que fala assim, a minha cruz é pesada. Não tem cruz pesada. Porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quem carregou a cruz foi Jesus. Quem morreu por nós foi ele. Quem deu sangue por nós foi ele. Quem sofreu foi ele. Para que nós fôssemos curados. Agora, o simbolismo aqui de levar a cruz é entender que nós, se um morreu por todos, logo todos morreram. Para que os que vivem agora vivam para ele, não para si mesmo. Se um morreu por todos,
Todos morreram, para que os que vivem vivam para ele. Então, é uma postura de que eu já estou crucificado com Cristo. Estou vivo. Agora é Cristo em mim. Eu tenho que tomar posse disso. Para nós vencermos as adversidades da vida, a guerra que nós temos, só por Deus. Olha o que diz o versículo seguinte. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Fala a verdade, quantas pessoas você conheceu que eram convertidos e que hoje estão no mundo? Quantos? Quantos desviados? Quantas pessoas que... A gente que trabalha com isso, né, Rô? A gente vê quantos que passam por aqui, vão para a casa de operação, saem de lá felizes, e dali a pouco você encontra o cara perdido. Porque não faz conta. A pessoa tem que pensar, não, se eu entrar nesse caminho, eu vou fazer a coisa certa. Se eu entrar nessa barca, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou lutar por ser um homem de Deus. Entendeu? A gente tem que pensar nisso. Eu sempre digo assim, às vezes as pessoas dizem assim, pô tio, o senhor é uma benção. Eu fico pensando, pô, eu tenho que ser aquilo que os outros pensam que eu sou. Nunca posso deixar cair essa minha posição. Desde que eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu fui para a igreja e me disseram, Silvio, o teu problema é falta de um relacionamento com Deus. Você não lê Bíblia, não. Você não vai na igreja, não. Você não ora, não. Esse é teu problema. É isso. O que eu tenho que fazer? Você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que frequentar. Você quer mudar de vida? Você quer sair dessa vida que você está vivendo, não tá? Isso me instruíram. Eu quero. Então, você vai fazer isso. Eu falei, é isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso. E eu louvo a Deus que até hoje eu estou fazendo isso, buscando a Deus. Eu fiz a conta. Será que eu tenho condições de acabar? Tenho. Eu vou lutar contra ele. Quer ver o que ele diz mais? Versículo 31. Qual rei que indo à guerra? Você está indo para uma guerra. Você vai lutar. Você vai pelejar. Você quer entrar no cristianismo? Esta luta não tereis que pelejar, diz Deus. Parar, estar quieto, veja de valer. Mas a Bíblia diz assim, que a gente tem que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo mal. É uma guerra, nós entramos numa peleja. Vou vestir minha armadura, e diz aqui, qual rei que indo à guerra pelejar contra o teu rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 soldados pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, ou seja, é muito mais quem está do outro lado do que quem está do lado de cá, mas eu tenho que sentar e fazer as coisas. Será que eu vou conseguir? E aí diz assim, de outra maneira, estando ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Tem um ditado que diz assim, se está na chuva, meu filho, é para se molhar, né? Entrou na briga, vamos brigar. Fala. A cidade de volta. Sim. 60 contra 150 mil. Isso é uma guerra. Será que vence? Isso, é uma guerra. Tem que lutar. Tem uma guerra, né? Foi isso que o homem de Deus falou assim, Senhor, mas são tantos contra nós, como é que nós vamos vencer, Josafá? Como é que eu vou vencer? Parai, está quieto. Essa luta eu não terei que pelejar, eu vou pelejar. Porque quem luta é Deus. Nele eu posso todas as coisas. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que pensar. Eu não posso recuar. E diz mais aqui. Desculpa, mas o 32 está pedindo paz? Porque eu não entendi o 32 no sentido. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Isso, tem que a Bíblia, se o que depender de vós, tem de paz com todo mundo. Você tem que estar em paz contigo, com o mundo. Você não pode entrar em guerra. Mesmo no mundo, você não pode entrar em guerra, porque você perde, né? Tudo que você planta, você colhe. Mas no caso aqui, é a condição de que lado você está. Você é um homem de Deus ou não? De que lado você está? E diz mais, é uma postura de uma pessoa de renúncia. É tanto que o versículo 33 diz assim,
Assim, pois, qual de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Né? E essas condições, eu vou construir uma casa, eu tenho que pensar se eu tenho dinheiro para terminar. Eu vou sair para uma batalha, eu tenho que ver se eu tenho condições de vencer aquela guerra. Eu entrei no cristianismo pela fé. Eu tenho que acreditar pela fé. É igual você falou aqui, né? Você perdeu um documento, se não é a Ângela, você não achava ele. Ela teve fé e você não. Eu tenho que... A Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar a Deus. O homem de Deus ele tem que ter fé, que mesmo estando tudo contrário, nele eu posso todas as coisas, sou mais do que vencedor. E Paulo repreende os irmãos falando, vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Prosseguir na carne. Então, começaram bem, mas aí veio o que? As seduções, as falsas doutrinas, falando sobre a circuncisão naquele caso, né? Então, é o permanecer com os olhos fixos na fé. Em Cristo Jesus na fé. Isso. A perseverança dos santos. Nisso está a perseverança dos santos. Né? Permanecer na fé. Pura e simples. Simples, sim, não pode... eu falava ontem na aula que o povo de Israel, eles tinham o zelo de Deus, mas não tinha entendimento. Os religiosos acreditam em Deus, né? Até perguntar, até dizer assim, eles são sinceros? Eles são, mas não têm entendimento. Nós vivemos num país aqui no Brasil religioso. 99% você perguntar para as pessoas, você crê que Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado? Todo mundo vai dizer sim. Você crê que ele morreu para salvar a humanidade? Sim. Só que as pessoas, elas não renunciam à sua condição. Você tem que se despojar de tudo. Você tem que anular. Tem até um texto aqui, ó, no livro de Colossenses, depois a gente volta lá no texto. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, fala assim, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Tem que fazer morrer essa natureza. No versículo 6 diz assim, despojai também de tudo. Você tem que despojar da tua vida da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Outra coisa, não mintais uns aos outros. Tem que anular essa natureza de mentira. Diz aqui, diz mais aqui, vos despistes do velho homem com os seus feitos. Você se despiu aquela velha, eu sou assim mesmo. Não, eu vou me despir disso, eu não sou mais assim. Eu mudei de vida. Aquele que não renunciar a tudo, esse tudo significa anulação total de quem eu era. Por isso que diz assim, não é por força e não é por violência. Tem um versículo, né? Essa semana ainda falei assim, não se glorie o sábio não é por sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza e também não se glorie o forte na sua força. Voltando lá no livro de Lucas, diz assim, o versículo 34, olha que interessante, ele está falando um assunto, parece que ele muda o assunto. Versículo 34, bom é o sal. Parece que não tem nada, né? É adolescente. É outro assunto, né? Bom é o sal. Mas se ele degenerar, com que se adubará? Ou com que vai salgar? Com que vai temperar se o sal não tem valor? É igual você não mudou de vida? Tem que ter, a tua vida hoje tem que ter sabor. Tem que ter gosto, né? Comida sem sal é horrível, né? Não é verdade? Então, assim é a vida do crente, ela tem que ter sabor. Se ela se degenerar, com que vai se adubar? Não presta para nada. Não presta, ele diz aqui no versículo 35, nem presta para a terra, nem presta para o lixo, montura é lixo. Não serve nem para o lixo e lança no fórum. Aí termina o versículo como? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Presta atenção, queridos. Firmeza em Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Negar a si mesmo. Não, eu mudei de vida. É interessante que o Sermão do Monte, Jesus diz assim, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão
Bem-aventurados pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Né? É tudo aquilo que a gente não é. É tudo aquilo que nós não somos. Aí você diz, caramba, ser crente é difícil. Eu também concordo. Eu tenho que me despojar de tudo. É interessante que, às vezes a gente fala, pô, tem que despojar de tudo. A gente tem que pensar que Jesus ele veio buscar, salvar o que se perdeu. O cara está morto. Qual é a vida do cara sem Deus? Está morto. Aí Jesus diz assim, eu vim para dar a você vida e vida abundante. Né? Eu sou a ressurreição e sua vida. E lá no livro de Efésios, ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ele nos deu vida. Então, o sal hoje tem que ter sabor. A luz hoje tem que brilhar. Eu tenho que ter uma vida. Eu fui, não sou mais. Por isso que a nossa vida hoje, diante das pessoas, é admirável. As pessoas têm que elogiar. Caramba, quem você era e quem você é hoje. E você tem que dizer isso mesmo. Você disse, tá bom. Só que ninguém quer fazer o que você faz. E é isso, se alguém quer vir, essa é a parábola acerca da providência de Deus. Então, nele nós somos mais do que vencedores. Eu gosto muito do versículo que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Com Deus, eu sou um vencedor. Amém?